persistência e vontade de aprender, ele se tornou o primeiro surdo com doutorado em Linguística do Brasil. Eu converso hoje com o professor Dionísio Schmidt. O Palavra Aberta já está no ar. Sou Dionísio, é um prazer te conhecer. Eu queria saber, para começar, de onde você é, onde nasceu? Eu nasci em Florianópolis, mas sempre morei na Palhoça. Desde pequeno, desde bebê. Você é de uma família de quantos irmãos? Tenho 5 irmãos, todos homens. E ele é o último, o único surdo. Tenho outros surdos na família também. Eu tenho, na verdade, 5. Além de mim, 5. Quando os teus pais perceberam que você era surdo? Na verdade, eu já nasci surdo, mas a minha família não tinha percebido quando eu nasci. Então, quando eu era pequenininho, brincava, por falta de 3 anos de idade, toda essa fase inicial, que eu iniciei a brincar na rua, brincava de carrinho, na terra, todo dia minha mãe me chamava. Mas a minha mãe não sabia, não tinha noção de que um filho poderia ser surdo. Ela não tinha esse tipo de informação, até porque antigamente não tinha muita essa informação. Ela começou a perceber que quando ela me chamava eu não olhava, começou a ficar intrigada com isso e foi ao médico. E o médico fez alguns testes de fonoaudiológicos, a audiometria, e descobriu que eu era surdo. E como foi depois? Qual foi a fase mais difícil? Foi a infância, foi a adolescência ou foi a fase adulta? Mais difícil para mim foi a fase da infância. Porque muitas das coisas que eu procurava eu não conseguia alcançar, não conseguia me comunicar. Quando eu fui ficando mais jovem, ficou um pouco mais fácil. Porque eu comecei a ter contato com a Associação de Surdos, isso começou a me dar prazer, satisfação de estar conversando. A associação me deu a língua de sinais, esse contato com outros surdos, que pude ter uma identidade linguística com pessoas semelhantes a mim e engajar no movimento. Então isso me ajudou a alavancar muito na minha vida, isso quando eu era jovem. Por que na época escolar era proibido a língua de Libras, a língua de sinais? Por que era proibido? Há um bom tempo atrás, havia escola de surdos em Paris, na França, na Europa, onde foi o berço da criação da educação de surdos. Que o Abad Lepé, que foi um dos professores pioneiros, que criou várias escolas na Europa de surdos, junto com outros professores surdos, havia metodologias específicas, materiais didáticos específicos para a educação de surdos. Infelizmente, em 1880, houve uma ruptura de todo esse processo com a proibição da língua de sinais e a obrigatoriedade da oralização. Por quê? Um grupo constituído de pessoas que ouviam, que é o mesmo inventor do telefone, Alexandre Graham Bell, ele era a favor de que o surdo oralizasse, porque ele tinha uma escola que trabalhava com som, ele estudava isso para que as pessoas pudessem oralizar. Em virtude disso, ele até criou o telefone. Então, ele era contra a língua de sinais. E aí, num congresso internacional, na cidade de Milão, na Itália, foi votado a favor da educação de surdos, o oralismo ou a língua de sinais. E a maioria dos participantes eram contra a língua de sinais, por volta de 4 ou 5 surdos que eram a favor da língua de sinais. Então, como a maioria era a favor do oralismo, ele foi votado e aí vários países seguiram a metodologia da educação de surdos por meio do método oral puro. E aí o método oral puro foi um fracasso para a educação de surdos, que perderam muito em sentido escolar, infelizmente. Que a língua de sinais, ela é universal? Não é universal. Cada país tem a sua língua de sinais. E antes de se tornar professor, antes de fazer a primeira graduação, com que você trabalhou?
ele estudava RAC, que é refrigeração e ar-condicionado. E ele fez esse curso. No último ano do curso, quando ele ia se formar, ele fez o estágio dele, que foi o primeiro trabalho dele na Telesc. E depois desse trabalho, o que ele fez? Aí eu comecei a procurar trabalho em outras empresas. O nome da empresa, Sebra. E o trabalho que executava lá era com montagem de placa-mãe de computadores. Ficou por volta de 1 ano também trabalhando, e aí ele pediu para descontinuar o trabalho porque ele não estava se sentindo muito bem no trabalho e começou a procurar um outro emprego. Ele foi o primeiro professor dentro do IATEL. Pois é, aí que eu vou chegar. Eu acho que ele já tinha uma vocação para professor. Aí foi quando eu procurei o outro caminho. E eu fui para o IATEL. Ele trabalhava com apoio pedagógico e também com curso de informática. Mais isso que trabalhava, ficou lá por volta de 4 anos no IATEL. Aí depois, quando ele saiu de lá, o antigo Cefet, ele foi aprovado na prova de professor substituto no processo seletivo e foi para o Cefet. Ok, então depois do intervalo a gente vai ficar sabendo um pouquinho mais sobre a vida acadêmica e a vida profissional do professor Dionísio. Até já! Depois, como foi a graduação? Já tinha interesse em fazer essa graduação especificamente? Eu gostaria de ser professor licenciado em Educação Física, porque eu já tinha contato com os todos na associação. A gente trabalhava em várias modalidades esportivas na associação, e isso começou a me dar vontade de participar e fazer o curso de Educação Física. Aí fez o vestibular na UFSC, não foi aprovado. Na UDESC também não conseguiu ser aprovado no vestibular, porque é concorrido mesmo o vestibular para qualquer pessoa. E aí viu que tinha um curso de pedagogia. A UDESC ela abriu uma proposta de um curso de pedagogia bilíngue para pessoas surdas, que é o primeiro curso do Brasil e da América Latina. E antes disso participou no projeto da elaboração do curso, junto com a comunidade surda, com a Associação de Surdos. Isso foi em que ano? 2001. No ano de 2002 teve uma lei 10.000 ou alguma coisa. O que era essa lei e o que mudou depois dela? 10.436, essa lei, a Lei Nacional de Libras. E a lei, em suma, ela menciona, nos seus vários artigos, a importância da língua de sinais ser reconhecida como meio social de comunicação nas escolas, a inclusão de intérpretes para acessibilidade de surdos, mas, enfim, ela reconhece oficialmente a língua de sinais como um meio de comunicação da comunidade surda. Quando ele iniciou a graduação, você imaginou que já gostava de estudar, ia se interessar cada vez mais, ia chegar onde chegou, até o doutorado? Na realidade, eu não pensava muito no futuro. E a partir da minha experiência, eu via quantas pesquisas ainda faltam, que o que os professores traziam ainda era um pouco incipiente, que era necessário continuar algumas pesquisas. Quando eu me formei, eu falei, não vou parar não, eu vou continuar, eu vou fazer uma especialização. No mesmo tempo, enquanto eu estava me formando, me preparando para me formar, eu tinha que entregar meu TCC em fevereiro e já começar a estudar em março o mestrado. Então não parou, foi seguido assim os estudos. Depois abriu o edital da especialização no IFSC. E outra especialização na FUCAP, que é particular daí. E ele pegou os dois ao mesmo tempo, as duas especializações e o mestrado
uma sede de aprender, porque isso me dava prazer estudar. E ele lecionava na mesma época fácil. também? Era professor junto? Também eu dava aula, estudava, dava aula paralelamente. E depois a UFSC abriu em 2006 o vestibular para o Letras Libras. Fiz o Letras Libras também e continuei estudando. Em 2007, dezembro para 2008, abriu o edital para o doutorado na UFSC. Mas na área da linguística agora, com foco na sociolinguística, que combina com a pesquisa, que ele pesquisa a história da educação de surdos e a história da língua de sinais, que é a minha tese, ela menciona isso. E quando iniciou o doutorado, acabou tendo que fazer o trabalho do mestrado e o curso de letras ao mesmo tempo. Por volta de junho, quando eu defendi para a banca o meu mestrado, eu continuei com o doutorado e o Letras Libras. E há pouco tempo, no mês de fevereiro, que eu concluí e defendi a minha tese, mostrando o meu projeto de pesquisa, que se encerrou com essa pesquisa. Essa pesquisa é a história da língua de sinais em Santa Catarina. Olha, parabéns, isso foi agora. E tem mais algum sonho além disso? Eu tenho ainda um sonho, mas eu quero fazer um pós-doutorado. A Universidade Federal de Santa Catarina não tem PhD, então talvez eu terei que ir para outro lugar. Eu tenho vontade de ir para os Estados Unidos, que há a escola para surdos, a Universidade de Gallaudet. Tenho muita vontade de ir para lá, para fazer minha pesquisa de pós-doutorado, que tem muitas pesquisas e muitos surdos lá. E isso se eu ganhar uma bolsa para estudar lá. É o que eu anseio para o futuro, é o meu sonho, que eu tenho interesse ainda de realizar. E esse material aqui é a tese do doutorado, né? E teve um livro que você foi, um trabalho que você foi coautor. Quais foram aqui? É o material da UDESC e também da Unisul. Esses dois materiais que eu fui coautor. E esse material aqui tem matérias? Essas duas revistas, eu publiquei 2 artigos científicos. É uma revista renomada cientificamente. Quando a gente faz um doutorado, a gente é obrigado também a publicar artigo numa revista de bom qualis, para poder defender. Então, por isso que eu mandei para o INES, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdo no Rio de Janeiro. E, em suma, o artigo ele menciona sobre como os problemas de formação de professores na educação de surdos. O outro artigo trata sobre a gramática da língua de sinais, a utilização de gestos no espaço neutro de sinalização. E esse livro, o que trata? É o Estudos Surdos 3, porque é uma série de 4 volumes. E o artigo dele, o professor menciona sobre o espaço de conforto linguístico do surdo dentro da Universidade Federal de Santa Catarina. A relação entre os surdos, as relações de poderes na pesquisa e no estudo para as pessoas que fazem mestrado e doutorado na universidade. Eu percebo que foram anos de muita dedicação. E o professor Dionísio é casado, tem família. A família apoiou? Como foi? Porque dizem que quem faz doutorado, a família tem que dar muito apoio e muito incentivo, porque senão a pessoa desiste, né? Como foi? A família me apoiou muito, sim. Se não me apoiasse, seria muito mais difícil. Professor Dionísio, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer, tá? Um prazer te conhecer. E é um exemplo para todo mundo. E Marcos, muito obrigada pela ajuda também, tá bom? Obrigada.